Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá muito fraco ainda. Boa noite. Vocês perceberam que eu tô sozinho hoje, né? Só a Dani que tá aqui para me ajudar com o café. A gente, infelizmente, não tem ninguém no louvor. O Thiago precisou viajar, só volta na quarta-feira. E eu queria combinar com vocês uma coisa. Eu quero colocar um louvor para tocar aqui. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e entregasse diante de Deus os seus pedidos, aquilo que você tem de assunto que você não consegue resolver sozinho. Eu quero lembrar vocês que aquilo que é possível, Deus não faz. Vocês estão entendendo isso? Faz parte da mensagem, inclusive. Aquilo que é possível nos cabe fazer. E aquilo que é impossível é onde nós precisamos entregar as nossas orações, os nossos pedidos diante de Deus. Então é importante a gente entender que aquilo que é impossível a gente tem que entregar a Deus. E o momento do louvor não é só um momento de uma música bonita, de uma melodia bonita. O momento de louvor é um momento onde a gente livra os nossos pensamentos de tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos perturba, e a gente entrega tudo isso que está nos tirando a paz aos pés da cruz de Cristo. Então aproveita esse louvor que eu vou soltar aqui agora e entrega seus pedidos diante de Deus. Caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha
começar? Tem alguém com sono aí? Tá com sono ou não? Se tiver com sono, toma um café. Hoje eu vou até a meia-noite, pode? Pode ou não? Meu irmão, vem orar pra gente começar. Amém, meus irmãos? Boa noite. Primeiramente é uma honra, glória do Senhor, não é a glória minha estar aqui junto com os irmãos aqui. Primeiramente eu peço perdão para o Senhor de todos os meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. E assim uma breve palavra que eu deixo do Salmo 51, é um salmo que fala de confissão e arrependimento, cara. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos nessa noite aqui, pela honra e glória do Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar nessa noite cultuando junto com os irmãos. Pedimos perdão de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros, de nossas transgressões e iniquidade. Repreendendo, Pai, toda barreira, impedimento que impeça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, da Tua palavra entrar na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus, repreendendo toda dispersação, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Irmãos, eu peguei uma sequência aqui falando de novo nascimento. Vocês estão lembrados? Quem lembra? Fala amém então, senão eu não sei que você lembra. E depois a gente começou a falar sobre as características de alguém que nasceu de novo. Não é isso? Semana passada a gente terminou lendo um versículo de Mateus 5,13, que fala sobre a gente ser quem nasceu de novo, ser sal da terra e luz do mundo. Estão lembrados? Sim ou sim? Estão dormindo, Dani? Vocês estão lembrados? Não fala sim, amém? Amém. Hoje eu queria interromper um pouco essa sequência das características de quem nasceu de novo, para fazer um alerta, uma palavra que eu acordei na segunda-feira de manhã, aliás, no domingo de manhã, eu acordei com uma palavra no meu coração e comecei a desenvolver uma mensagem para deixar para vocês hoje a partir dela, que trata sobre o milagre do paralítico no tanque de Betesda. Vocês lembram dessa passagem? Quem lembra? Lembra, Dan? E eu queria falar um pouco sobre isso. Porque se eu perguntar para vocês hoje, nessa noite, assim, quem está à espera de um milagre? Só eu? Mais 2, 3, 4? Ih, todo mundo. Eu acho que todo mundo, se a gente parar para perguntar de forma sincera, todos nós estamos à espera de um milagre. E qual é o problema disso? E aí o título da minha mensagem é: não espere por mais um milagre. Por quê, irmãos? Porque a gente não pode viver de milagre. Tenta entender aí no seu espírito o que eu estou querendo dizer. A gente não deve querer viver de milagre. Porque milagre não salva ninguém. A gente orar e ter a nossa oração respondida não nos tira da condenação eterna. Eu vou repetir. A gente orar e ter a nossa oração respondida não nos tira da condenação eterna. O que nos tira da condenação eterna é nós crermos que Jesus morreu por nós naquela cruz, e por nós o reconhecermos como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos acesso pelo sangue derramado à vida eterna. Amém? Amém? Amém. E quando a gente vive só por milagres, a gente desaprende a viver na dependência de Deus.
Olha o que eu estou dizendo. Se você não entender no seu espírito, você não vai entender nada. Quando eu vivo só por milagre, eu desaprendo a viver na dependência de Deus. Por quê? Porque Deus está presente conosco, mesmo quando a gente não vive o milagre. Quem disse para nós que a gente orar e Deus responder é sinal de que Deus está ou não está conosco? Quem disse isso? Na Bíblia você não encontra em nenhum lugar que diga que Deus só está conosco quando o milagre acontece. Não, irmãos. Deus está conosco, inclusive, quando o milagre não acontece. E talvez seja nos momentos onde o milagre não acontece que mais Deus se faz presente. Se você não prestar atenção no que estou querendo dizer, você não vai entender. Porque eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Deus não está a nosso serviço no sentido de atender a tudo aquilo que a gente pede. Esse não é o papel de Deus na nossa vida. O papel de Deus na nossa vida é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai fazer com que a gente, através desse sangue derramado na cruz, a gente busque a nossa conversão. Nós estávamos indo na direção do pecado, tivemos um encontro com Jesus, entendemos a obra redentora da cruz, desse sangue derramado, fizemos a nossa conversão e estamos indo para o outro lado. Então o pecado vai para lá e eu venho para cá. E qual é o problema, irmãos, que eu vejo? Enquanto a gente espera por mais um milagre, e por que mais um milagre? O maior milagre que Jesus poderia fazer, Ele já fez. Que foi entregar Jesus na cruz para morrer por mim e por você, ainda pecadores. Esse é o maior milagre que a gente pode receber. E qual é o problema? Jesus se revela a nós, geralmente, quando nós estamos doentes. Se eu perguntar aqui, individualmente para cada um, em que momento você teve seu encontro com Jesus? Muito provavelmente não foi num momento bom da sua vida. É ou não é verdade? E aí, olha o que diz o texto, e eu queria começar a ler no João, capítulo 5, versículo 5, até o 15. Então presta atenção que o texto é longo. É a história do aleijado do tanque de Betesda. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, doente. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Em outras palavras, quer ser curado? Olha que coisa curiosa. Jesus, o homem encarnado, que se esvaziou da sua glória, enquanto cumpria seu ministério nesse mundo aqui, cruzou com um homem enfermo, e ele, pelo poder do Pai que habitava nele, fazia milagres. E ele viu um homem aleijado, paralítico, que estava naquela situação há 38 anos, e quando ele cruzou com esse homem, ele não impôs as mãos e fez a cura. Ele perguntou: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ser curado? E se a gente parar um pouquinho para pensar na nossa relação com Jesus, quando Jesus chega na nossa vida, Ele faz a mesma pergunta. É ou não é verdade? Quando a gente tem o nosso encontro com Jesus, Jesus não nos tira desse lamaçal do pecado. Não tira. Ele primeiro pergunta no nosso coração: você quer aceitar Jesus?
Nós, irmãos, somos como aquele paralítico. Talvez não com um problema físico. E alguns até podem ter algum problema físico. Mas a verdade é que nós, sem Jesus, somos como um paralítico. E aí ele continua. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Qual que era o contexto, irmãos? Lá era um tanque. Tinham 5 alpendres em volta, 5 ranchos, como se fossem ranchos. E os doentes ficavam naqueles ranchos esperando aquela água ser agitada por um anjo. E o primeiro que chegava naquela água, ele era curado. Isso acontecia de fato. E aí, quando Jesus encontra com esse aleijado, com esse paralítico, ele pergunta: você quer ser curado? E o que bastava para aquele homem responder para Jesus? O que bastava? Sim, eu quero. Mas ele, ao invés de responder, sim, eu quero, ele ficou reclamando: mas como eu posso ser curado se ninguém me leva até a água? Eu não consigo, eles vão na minha frente. Porque lógico, o cara é aleijado, como é que ele vai chegar rápido nas águas agitadas? E aí, eu lendo esse texto, eu acordei com ele no meu coração, e eu já li esse texto várias vezes, mas me veio algo para deixar de mensagem para vocês. Nós, muitas vezes, esperamos uma água agitada para que a gente possa entrar dentro e ser curado. Enquanto Jesus está com as mãos estendidas para nós e perguntando: você quer ser curado? Nós não precisamos correr para lugar nenhum, irmãos. Nós só precisamos de Jesus. Nós não precisamos de um lugar santo. Nós não precisamos de uma água abençoada. Jesus é o nosso único caminho. Então Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito. Jesus teve tanta misericórdia daquele homem, que mesmo ele não respondendo da maneira como Jesus esperava, que era sim, eu quero ser curado, Jesus mandou ele levantar, pegar o leito e sair andando. Essa é a tamanha misericórdia de Jesus conosco. E aí, a gente está aqui e a gente não é paralítico. Felizmente, a gente não tem problema desse tipo. Mas muitos de nós temos outros tantos problemas. Sim ou sim? Qual será então, irmãos, que é o nosso leito? Porque quando Jesus manda aquele homem levantar e tomar o seu leito, eu fiquei refletindo e falei: por que ele fez isso? Se aquele homem não ia usar mais o leito porque já estava curado, o leito era para ele ficar deitado em cima. Por que é que Jesus mandou ele pegar o leito e seguir em frente? E aí eu cheguei no entendimento de que aquele leito representa o lugar de onde Jesus o tirou. Está entendendo isso, irmão? Quando nós somos resgatados milagrosamente por Jesus do lugar onde estávamos, Jesus não quer apenas nos curar para nos curar. Jesus quer nos curar e quer que nós carreguemos o nosso leito para que quem esteja à nossa volta entenda de onde Jesus nos tirou. Por isso que o nosso passado de pecado, de erros, não pode ser uma vergonha para nós. Tem que ser o sinal de onde Jesus nos tirou. Nós não podemos e não devemos nos orgulhar do caminho errado que a gente passou. Mas a gente não pode nunca se esquecer que a gente saiu daquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Se nós esquecermos o que Jesus já fez por nós, nós vamos sempre estar esperando por mais um milagre. Está entendendo isso? Jesus nos resgatou do império das trevas.
e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Esse é o maior milagre que a gente podia receber. Mas para a gente dar valor para esse milagre, nós precisamos carregar o nosso leito. É um sinal de onde Jesus nos tirou. Para que pessoas que estão à nossa volta entendam o tamanho desse milagre e não fiquem pedindo por cada um milagre novo que possa acontecer. O maior milagre que Jesus poderia fazer por nós foi nos resgatar do império das trevas. E aí ele continua no versículo 12. Perguntaram-lhe, lembra? Aquele paralítico pegou o leito e saiu andando. E então cruzaram com ele e perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. É preciso lembrar que nessa época, sempre que Jesus fazia um milagre, aglomerava muita gente em volta. Então Jesus fazia um milagre e saía. Depois, Jesus encontrou com esse homem no templo, já curado, e disse-lhe: eis que já estás são, eis que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? O que pode ser pior do que você ser curado por Jesus e voltar a deitar no seu leito? Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem entender isso? Eu queria só que você fizesse um pouquinho de silêncio aí atrás, senão atrapalha a gente aqui. Por favor. Se nós formos curados e de forma voluntária voltarmos a deitar naquele leito de quando a gente era doente, o milagre de Jesus na nossa vida se fez em vão. Então eu não sei qual é o seu leito, irmão. Eu não sei o que é que você anda carregando junto de você como sinal de onde Jesus te tirou. Mas eu vim aqui hoje, nessa noite, te lembrar uma coisa. Não volte a se deitar nesse leito. Jesus já te tirou daí. Vocês estão entendendo isso? Você não precisa de um novo milagre. O maior milagre Jesus já fez por você. Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o maior milagre que Jesus poderia fazer por nós. Quando nos encontramos com Jesus a primeira vez, estamos todos nós paralíticos. Não fisicamente, mas nos falta uma boa parte para ser curados. Jesus. Tem até um louvor que diz, né? Quando Maria vai lavar os pés de Jesus com os próprios cabelos, e Marta critica, porque ela quebrou aquele vidro de perfume caríssimo, enquanto ela estava lá preparando coisas para eles comerem, e ela criticou, ela está ali gastando um perfume, lavando os pés de Cristo. E Jesus repreende Marta e fala, ela está fazendo certo. Ela está me adorando enquanto você acha que está trabalhando para mim. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é um movimento intencional, constante, contínuo, progressivo, cada vez maior de adoração a Ele. E como que a gente adora a Deus? Cantando louvores, erguendo as mãos? Também. Mas a gente adora mesmo, sabe como? Não voltando para o nosso leito. Jesus nos tirou de um lugar, nos curou. E nós precisamos voltar a caminhar normalmente, sem estar manco. E a gente só consegue fazer isso, irmãos,
estando em sua presença constantemente. Se nós saímos da presença de Deus, nós caímos. Não é possível se permanecer firme se não for na presença de Deus o tempo todo. Pergunta como é que eu sei disso. Pergunta. Boa pergunta. Acontece comigo. Se eu deixar de buscar as coisas de Deus todos os dias, se eu simplesmente deixar de consumir o Evangelho por 2 dias, eu percebo nas minhas atitudes o velho homem de antes. Por quê? Porque é uma guerra eterna entre carne e espírito. E qual vai vencer, irmãos? Aquela que eu alimentar mais. Então, se eu não alimentar o meu espírito com as coisas que vêm do alto, eu vou manifestar as coisas de antes. Eu vou voltar para o meu leito. Se estamos curados por Jesus, porque já tivemos esse encontro com Ele, devemos e precisamos urgentemente fugir do pecado. Nós precisamos fugir do pecado, presta atenção nisso. Nós precisamos fugir do pecado. Quer que eu repita? O pecado vai para lá, eu vou para onde? Para o outro lado. Por quê? Porque a gente é fraco, irmão. Se nós não queremos voltar para o nosso leito, nós não podemos fazer as mesmas coisas que nos levaram para aquele lugar. Jesus nos cura para que outros sejam curados através de nós. Por isso ele mandou aquele aleijado tomar o próprio leito e andar. Porque nós, regenerados, somos um sinal para o mundo, irmãos. Quando algum colega seu de antigamente olha para você restaurado e fala assim, eu não estou entendendo, cara, o que aconteceu com esse cara? Ele não é mais igual ele era antes. Ele não vive mais naquele leito. Ele deixou de ser aleijado. E agora ele anda perfeitamente na presença de Deus. E para a gente encontrar esse lugar de andar perfeitamente, é só na presença de Deus. Mas você, de repente, pode achar que eu estou forçando a interpretação desse texto. Então eu queria ler outro. Está em João, capítulo 9, versículo 1 até o 5. Outro milagre de Jesus de cura. Presta atenção que a característica é igual. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A cegueira desse homem não foi causada pelo pecado, mas sim para que as obras de Deus se manifestassem nele. É isso que o texto está dizendo. E aí, a partir da manifestação das obras de Deus, naquele homem, ele passou a ser mensageiro da graça recebida. Então nós cegos ou aleijados, fora da presença de Deus, irmãos, não servimos para nada. Mas aí Jesus nos tira do leito, faz com que a gente recupere a visão. Na sequência do texto, Jesus cura esse cego. Para quê? Para que nós contemos as boas novas do Evangelho para outras pessoas. Jesus me tirou do leito e Jesus me recuperou a visão. E hoje eu estou aqui na presença dele,
para manifestar a glória ao Pai. Você está entendendo isso? Nós somos curados para curar. Não existe um fim em nós mesmos para as bênçãos de Deus. Se você estiver esperando por um milagre, só para você, pode esquecer. Qual é a nossa vocação, irmãos? Todos nós que entendemos a verdade da cruz. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus manifestou sua decisão de salvar a humanidade por meio de Cristo Jesus. Esse foi o propósito de Deus, reconciliar a humanidade com Ele. Mas tem mais para a gente aprender desse texto aqui. E isso que eu queria chamar a atenção. Nós, que fomos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos chamados para participar das aflições do Evangelho. E não para buscar mais um milagre. Pode haver aflição maior, irmãos, do que a gente negar a nós mesmos. Qual é a mensagem de Jesus para nós? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer maior aflição do que todos os dias você ter que buscar a vontade de Deus e não a sua? Isso é muita aflição. Mas qual é o fruto disso? É uma vida regenerada, restaurada, para ser instrumento para restaurar e regenerar outras vidas. Esse é o objetivo, irmãos, de Jesus. Esse é o objetivo. Que nós sejamos regenerados e restaurados para ser agente de transformação na vida do outro. Esse é o objetivo. Não existe outro propósito de milagre na nossa vida, entenda isso. Se você continuar buscando só um milagre e ficar o tempo todo à espera de um milagre, sem reconhecer o milagre que você já recebeu, você não vai viver para glorificar o nome do Pai. Esse é um alerta para nós. Esse é um alerta para nós. Nós precisamos entender que nós não precisamos de mais um milagre. Viver no centro da vontade de Deus é a maior aflição que o Evangelho pode causar na minha vida. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, irmãos? O que é o culto racional que a Bíblia fala? É eu todos os dias renunciar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Esse é o maior culto racional que a gente pode fazer. Nós não decidimos por Jesus um único dia na nossa vida. Não é assim que funciona. Eu preciso decidir por Jesus todos os dias.
A oração mais difícil é a oração do Pai Nosso. Porque você diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos viver essa aflição para que o propósito de Deus se cumpra através das nossas vidas. Nós somos convocados, irmãos, a uma transformação radical, começando pela renovação da nossa mente. Eu não vivo mais pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu vivo a firme convicção daquele que me amou primeiro. Você está entendendo isso? Jesus não precisava se entregar na cruz por nós. Assim mesmo. Porque era o propósito de Deus. Existia esse plano de redenção da humanidade, de salvar todos eles, todos nós, todas as pessoas. E aí Jesus morre por todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque nem todos os receberam. E qual é a maior vontade de Deus para nós, irmãos? Nesse nosso culto racional de negar a nós mesmos. É que sejamos feitos à semelhança daquele que nos amou primeiro. Quem que nos amou primeiro? Fala junto aí. Jesus, irmãos. Jesus. E aí você pode estar se perguntando, o que é ser feito à semelhança de Deus? Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, se a gente opera a nossa salvação, você concorda que tem uma parte que é nossa na história? Sim ou sim? O que é operar a salvação, se a salvação é um favor imerecido? É fazer a nossa parte. Para ser salvo? Não, irmãos. A salvação Jesus cumpriu na cruz. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso renovar a minha mente. Porque para ser salvo eu não tenho que ter fé em Jesus? Sim ou sim? Dá café para eles, Dani. Sim ou sim? Então tem a minha parte, irmão. Eu preciso ter fé em Jesus. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Em resumo, está dizendo para a gente assim, para de reclamar e brigar, irmão. Entenda o que Deus quer falar com você. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Nós precisamos ser um povo, irmãos, diferente. O crente precisa manifestar a salvação que já recebeu através de ações e atitudes diferentes de antes. Senão não adianta nada. Senão nós estamos vivendo uma fé hipócrita. Quem foi salvo agora é feito de outra natureza. Eu vivia no pecado, descendente de Adão. Tive um encontro com Jesus, entreguei a minha vida. Fui lavado pelo sangue, estou salvo. E como fruto da salvação, tenho atitudes e ações diferentes. Estão entendendo isso? A gente não consegue enganar Deus, não. Sabe isso que você está pensando aí? Deus está sabendo. A gente não pode fraudar a nossa fé. Nós necessitamos viver de forma coerente com a salvação que recebemos, demonstrando um profundo respeito e reverência a Deus, buscando santidade em todas as áreas da nossa vida. E a gente consegue sozinho? Não, irmãos. Mas o que a gente pede? A ação do Espírito Santo em nós. E aí, se o Espírito Santo habita em você, eu tenho uma excelente notícia. Você consegue fugir do pecado. Porque caso contrário, o Espírito Santo não habita em você. E aí você está tentando só melhorar seu comportamento.
através da força do seu braço. E isso dura muito pouco tempo. Se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Irmãos, eu entendi a verdade do Evangelho, eu fujo do pecado, eu chamo o Espírito Santo para habitar em mim, eu mudo minhas ações e atitudes, eu começo a ter benefício desse posicionamento na minha vida em todas as áreas. E aí eu sou o quê? Como que a gente acabou segunda-feira passada lendo? Sal da terra e luz do mundo. E aí a gente passa a ser embaixador de Cristo. Quer maior privilégio que esse? Ah, mas a gente vem aqui e fala um monte de coisa bonita, mas a gente não age de acordo com o que a gente prega. Isso se sustenta ao longo do tempo? Se vocês souberem que eu saio daqui e paro no primeiro boteco ali e encho a cara, semana que vem vocês vêm aqui me ouvir? Vocês estão entendendo, irmãos? Para você ser embaixador de Cristo, você precisa ser feito de uma nova natureza. Você precisa ter a renovação da própria mente. Não tem como. É preciso ter uma nova maneira de pensar, agir e fazer as coisas. É preciso chamar o Espírito Santo para habitar em você. Clame pela presença do Espírito Santo. E aí, irmãos, precisamos parar de buscar milagres. Para de esperar por um milagre. Porque o maior deles você já recebeu. Deus te perdoou em Cristo, enquanto ainda era pecador. E agora, além de te perdoar e te salvar, Ele te deu um ministério. Para que você seja um agente dele nesse mundo louco aqui. Para sair por aí, dizendo como diz o pastor Eros, o Evangelho dá certo. Fora do Evangelho, irmãos, não existe esperança. Se nós estamos numa situação difícil, se nós estamos em um beco sem saída, e nós não temos esperança em Jesus, nós vamos ter esperança em quem? Só que para eu ter esperança em Jesus, eu tenho que estar aonde? Eu tenho que estar nele. Se eu não tiver o Espírito Santo habitando em mim, irmão, se eu não me posicionar como filho de Deus, não adianta eu querer as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Porque Deus só derrama bênção na vida dos filhos. É preciso se tornar uma nova criatura. É preciso deixar as coisas que se passaram para trás. E é preciso viver essa nova etapa onde tudo se fez novo. É esse lugar que Cristo tem para mim e para você. Mas eu preciso me posicionar. Se eu não me posicionar em Cristo, não adianta eu fingir para Ele. Ele já garantiu lá no livro de Apocalipse, que ninguém gosta de ler, capítulo 3, que o morno ele vai vomitar da própria boca. O que ele está dizendo para nós? Se você não é frio nem quente, se você não está no mundo nem no reino, integralmente, 100%, fica no mundo mesmo. Porque você vai ser condenado do mesmo jeito. Então ele precisa uma posição radical para nós.
Nós precisamos ser intransigentes com o pecado. 1 Coríntios 15:3, estou acabando. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você crê nisso, irmão? É uma pergunta, você crê nisso? 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 Então você está salvo, irmão. E agora que salvação não é mais uma questão entre nós, estamos todos salvos, amém? Amém. O que nos cabe? Viver do mesmo jeito de antes? Ou buscar viver uma vida diferente? E quando eu venho aqui e eu falo fugir do pecado, pode dar a impressão para vocês que eu não peco. Mas é claro que eu peco. Todos somos pecadores. Só que a gente precisa cada vez pecar menos, irmão. Na nossa caminhada de fé, nós precisamos olhar para trás e ver o quanto a gente deixou de pecar. O quanto a gente mudou, a gente precisa reconhecer em nós mesmos. As pessoas em volta também vão reconhecer. Mas o primeiro que tem que perceber somos nós mesmos. Fala assim, nossa, aconteceu um negócio, eu ia agir de tal forma se fosse antes, mas agora agir de forma diferente. Isso é reflexo da vida de Cristo na minha vida. Isso não tem que ver com uma nova educação, não. É uma nova consciência. É a transformação da mente que o texto fala. Essa mensagem da salvação é o ponto central da nossa fé em Cristo. Fomos libertos da condenação e por conhecer a verdade estamos também libertos das amarras do pecado. Se eu perguntar para você o que é liberdade, você pode falar assim, liberdade é eu fazer o que eu quero. Parece que é uma boa definição, não é? Mas essa é a definição do mundo. A definição de Cristo é: eu não faço o que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tenho condições de não fazer o que eu gostaria de fazer em amor de Cristo. A gente sabe, irmãos, só tem adulto aqui, o que é certo e o que é errado. E não adianta se esconder. Deus está vendo. Então, quando eu deixo de fazer algo que eu sei que é errado em amor de Cristo, eu estou manifestando a glória do Pai e não estou realizando as obras do diabo. E por que eu me posiciono assim? Porque eu conheci a verdade do Evangelho. Você conheceu a verdade do Evangelho? Quem conhece a verdade do Evangelho? Só eu? Então deixe de viver sua vida como antes, irmãos. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você se considera uma pessoa liberta dessas amarras do pecado? Ou você ainda está à espera por um milagre? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo, se eu sei o que é certo e o que é errado, por que é que eu ainda fico me comportando como antes? Por quê, irmão? O que está faltando para virar essa chave na sua mente? O que está faltando para você viver em novidade de vida? Eu sei que muitos de vocês não estão satisfeitos com a vida que estão levando. E eu sei não porque me veio uma revelação sobrenatural, não. É estatístico. Um percentual de vocês não está satisfeito com a vida que está levando. Sim ou sim? E o que falta para mudar? Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus.
E aí eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. Eu vou colocar um louvor aqui. E aí eu queria que você se levantasse no seu lugar, viesse aqui na frente para a gente orar por você. Dani, vem aqui para você me ajudar. Se você, presta atenção na minha pergunta. Se você ainda se sente preso, oprimido, e se considera alguém que não rompe em Deus, já está cansado de andar em círculos e quer ter acesso às promessas de Deus sobre a sua vida, irmão. Tome essa decisão hoje diante de Deus. Vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Ninguém? Aleluia. Dani, começa orando para nós. Senhor Jesus, meu Pai, nesta noite, estamos aqui, Senhor, porque queremos uma vida nova. Nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti. Queremos ter verdadeiramente um novo nascimento. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a chamar a atenção, Senhor. Queremos mais de Ti. Nós precisamos, Senhor, desse novo nascimento. Então, meu Pai, faça um milagre nessa noite. Visita cada coração que aqui está. Essa pessoa, meu Pai, que está sedenta da Tua palavra. Meu Pai, venha nessa noite transformar cada vida, cada coração que está aqui, Senhor. Toque no mais íntimo desse coração, aonde só o Senhor pode mudar, Senhor. Pessoas que estão cansadas, Senhor, pessoas que estão doentes, pessoas que estão, meu Deus, escravizadas no vício. Senhor, venha nessa noite transformar essas vidas que estão aqui, que estão sendo sinceras, meu Pai, que estão vindo aqui na frente, humildemente, pedindo a Tua ajuda. Então faça aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai. Transforma essas vidas. Meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Que quantos nessa noite não têm esse privilégio, não têm, meu Pai, essa oportunidade. Então não deixe essas pessoas sair daqui do mesmo jeito. Meu Pai, de nada adianta estarmos aqui se não for, meu Deus, para haver uma mudança, uma diferença. Então faça um milagre, meu Pai. E que todos saiam daqui hoje cheios, meu Pai, da Tua presença. Que saiam daqui, meu Pai, com pensamentos novos. Que essas pessoas voltem a sonhar, meu Pai. Talvez essas pessoas já não tenham mais sonhos, não tenham mais vontade de viver, mas que nessa noite algo novo aconteça, para que o Teu nome, meu Pai, venha ser glorificado. Não é nada pra gente, Senhor, tudo é pra Tua glória. Então faça, meu Pai, com que tudo venha a ser diferente a partir de hoje. Nós entregamos cada vida nas Tuas mãos, meu Pai. Cada mulher, cada homem, cada criança que aqui está. Porque sabemos que o Senhor se faz presente. Por isso te glorificamos, te exaltamos de todo o nosso coração. Na certeza, meu Pai, que o Senhor ouve e que o Senhor responde. Em nome de Jesus, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, nós estamos numa noite diferente. Nós estamos aqui na presença do Espírito Santo de Deus, pedindo para o Senhor por essas vidas, que entenderam, Senhor, a mensagem pregada, e não estão mais à espera de um milagre. O maior milagre que o Senhor precisava fazer por nós, o Senhor já fez. O Senhor entregou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E nós, que concordamos durante o nosso culto aqui na praça, e que estamos salvos porque cremos na obra redentora que o Senhor desenhou para a humanidade, nesse sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado, Deus.
O Senhor entregou esse sangue para nos lavar de todos os nossos pecados. E nós aqui hoje, salvos e remidos pelo sangue, buscamos força do seu Espírito para sair desse cativeiro dos pecados. Porque nós entendemos, Jesus, que nós precisamos nos posicionar diante de Ti para que as Suas bênçãos venham sobre nós. Então eu quero declarar, Jesus, na vida desses homens que estão aqui, pessoas que o Senhor vai levantar como mensageiros do seu Evangelho. Pessoas que o Senhor já confirmou em Espírito, que seriam mensageiros do Evangelho e tropeçaram. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor resgate, Jesus, do império das trevas e transporte em definitivo para o reino do Filho do seu amor. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que para aqueles que estão sem forças para entrar nesse lugar de obediência, que o Senhor hoje, nessa noite, que o Senhor quebre qualquer amarra, que o Senhor quebre qualquer ferrolho que está impedindo que essas vidas entreguem verdadeiramente as suas vidas em suas mãos, Pai. Que o Senhor faça isso, Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Irmãos, a noite de decisão é hoje. Decida por Jesus. Se vocês puderem juntar aí quem quiser, para a gente tirar uma foto.